Você algum dia já acordou mais pra lá do que pra cá, meio de mau humor, e viu que teu dia inteiro foi meio ruim? Ou em algum momentinho ali do seu dia teve algo ruim que te deixou estressada, que te deixou chateada, e aí você teve um dia inteiro ruim por causa disso? Às vezes, quando você tava indo pro seu trabalho, você perdeu o ônibus e aí você trabalhou o dia todo de forma meio mal-humorada, meio irritada. Então esse vídeo é perfeito pra você. Eu sou a Letícia Fagundes e seja muito bem-vinda ao meu canal. A realidade é que quando as coisas não estão tão boas, não estão seguindo tanto como você planejou, você tende a descontar em outras coisas, a descontar em outras pessoas ou em outras situações. Exemplo que você perdeu o ônibus indo para tal lugar, aí você já chegou lá naquele lugar mal-humorada, as pessoas daquele lugar ou o que você tinha que fazer lá naquele lugar não tem nada a ver com o ônibus que você perdeu, mas mesmo assim fica uma sensação meio ruim, fica uma sensação meio estranha. O meu intuito com esse vídeo é justamente te ajudar a dar um reset, a dar um despertar no seu dia, dar ali um choquezinho no seu dia, para que você entenda que sim, aconteceu algo ruim. Que sim, você não teve um dia bom, ou uma semana boa, ou uma situação boa, mas que pode ser diferente daqui pra frente, que você pode respirar fundo, entender que aquilo te deixou chateada, entender que aquilo te frustrou, entender que aquilo te irritou, entender qual é o sentimento que aquilo causou em você e realmente deixar aquele sentimento ali, aprender com aquele sentimento, isolar aquela situação. Isolar acontecimentos é um termo muito importante, por quê? Porque você entende que sim, você ficou irritada, sim, você ficou brava, sim, você ficou chateada, mas que você não precisa ficar carregando, ficar trazendo aquele sentimento de chateada, de brava, de irritada, de triste com você pro resto do seu dia, pro resto do seu trabalho, pro resto do seu estudo, pro resto da sua semana. Não precisa. Você pode sim conseguir entender o que aconteceu, entender como que você se sentiu em relação ao que aconteceu e conseguir isolar seu sentimento, isolar aquela situação, isolar aquele acontecimento. Além, então você está falando para eu ignorar o meu sentimento, ignorar a forma como eu me sinto, deixar pra lá. Não, eu não tô falando nada disso, eu tô falando justamente o contrário. Você pode sim acolher aquele sentimento, você pode sim se acolher. Poxa, eu realmente fiquei brava, eu realmente fiquei triste, aquilo me magoou. Mas você não precisa escolher continuar com aquele sentimento. Você não precisa escolher carregar aquela sensação, porque provavelmente aquela sensação tende a aumentar, só vai aumentar. Então, se você ficou um pouquinho brava, você vai carregar aquela brabeza pro resto do dia. Se você ficou um pouco irritada, você vai carregar aquela irritação para as outras partes da sua vida, para as outras coisas que você tem que fazer. E isso tende a te prejudicar muito mais do que te ajudar. Vocês sabem que eu sou super adepta àquelas dicas simples, né? Aquelas coisas simples, básicas que você consegue fazer sem ficar precisando ter um super conhecimento ou uma super ferramenta. Eu realmente gosto das coisas que são simples, que são básicas e que você consegue fazer, mas que te causam diferença, que te causam mudança, que você consegue ver a evolução. E nesse vídeo não é diferente. Então as minhas dicas para que você dê ali um up no seu dia, dê um reset no seu dia, é o quê? Coisas simples como tomar um banho. Você tá ali irritada, você tá ali fadigada. O Dan usa muito esse termo. Ai, amor, eu tô fadigado. E principalmente quando a gente trabalha demais, quando a gente tá abrindo novas turmas pros nossos cursos. Aí o que a gente faz? A gente para, respira um pouco fundo, senta ali no sofá, escuta uma musiquinha instrumental e fica realmente respirando fundo, sentindo a nossa respiração, sentindo como que tá a temperatura do nosso corpo, sentindo se nossos músculos estão tensos ou estão relaxados, sentindo se nossa mão tá assim presa ou se tá tranquila, entende? Sentir como você tá, observa o ambiente ao seu redor, gente, essa é uma dica ótima também. Olha ali, olha pra janela, olha pro que tá ao seu redor, a hora que você pega aqui a xícara, sente realmente o café, sabe? Por que isso? Por quê? Para que você consiga trazer a sua atenção pro presente, trazer a sua atenção pro que tá acontecendo aqui. Porque normalmente quando você tá fadigado, tá sem energia, tá irritado, tá estressado, tá chateado, tá triste, você tende a colocar toda a sua atenção naquele sentimento. Então quando você começa a respirar fundo, a escutar uma música, a voltar para aqui agora, a perceber o seu ambiente, você entende que aquele sentimento não é você. Você só tá sentindo aquilo. Aquela irritação não é quem você é. Você só está sentindo. E da mesma forma como você começou a sentir, você também consegue parar. Da mesma forma como antes você estava bem, você também consegue ficar bem agora. Então, algumas dicas. Realmente sentar no sofá, realmente sentar numa cadeira, respirar fundo, olhar em volta do seu ambiente, realmente entender o que está acontecendo aqui ao seu redor, direcionar o seu foco aqui pro ambiente, pro aqui e agora. Tomar um banho, às vezes até tomar um banho gelado ou tomar um banho bem quentinho, tomar um banho assim numa temperatura que te faça sentir a temperatura. Eu gosto de colocar o exemplo do banho gelado ou até de tomar água gelada, tá? Tomar uma aguinha gelada, por quê? Porque as temperaturas diferentes te fazem prestar mais atenção naquilo. Se você toma um banho, toma uma água em temperatura ambiente ou na mesma temperatura que você está acostumado, vai ser só mais um banho. Já vai ajudar? Claro que vai! Mas se você conseguir tomar um pouquinho mais gelado, vai te trazer mais a sensação aqui para
pra água caindo, pros seus músculos, pro seu corpo, pra sua temperatura, e depois você pode voltar a tomar o banho quentinho que você gosta, a tomar água normalzinha que você gosta e tudo mais. É realmente, se eu pudesse definir aqui, seria quebrar o seu padrão, sabe? Seria como se alguém olhasse assim pra você e fizesse, ei, sabe? Tipo, ei, acorda, ei, quebra esse padrão, ei, dá um up, ei, vamos voltar com a energia, ei, vamos dar um sorriso, né? Vamos sorrir um pouquinho, vamos escutar uma música, vamos dançar um pouquinho, vamos quebrar esse padrão aqui realmente. Outra coisa, escutar uma música que você ama, aquela música que realmente dá vontade, sabe? De escutar, de cantar, de sentir aquela música também vai tirar a sua atenção tanto do sentimento ou do acontecimento e te fazer voltar pra você mesmo, voltar pro seu foco, voltar para aquilo que você quer, voltar pro presente. Outra coisa, você fazer uma oração. Realmente, sabe, se você conseguir ainda ajoelhar, não sei qual é a sua religião, mas pra mim funciona ainda melhor quando eu ajoelho lá na minha cama e oro, sabe? Aquela sensação, né, tipo, física ali de estar me ajoelhando, de também estar quebrando um padrão, me ajuda muito, além de, claro, a oração, né, que é sempre uma mágica e gratuita. Depois, fazer uma lista da gratidão. Gente, às vezes não precisam fazer tudo isso que eu tô falando aqui, tá? Normalmente eu faço uma dessas coisas, mas eu tô dando vários exemplos pra você ver que mais funciona pra você. Fazer uma lista da gratidão, então sentar com seu caderninho, com uma caneta, uma lapiseira, escrever alguns motivos que você é grato, alguns motivos que você quer agradecer, alguns motivos que te fazem mais feliz, que deixam a sua vida melhor, sabe? Realmente para um pouquinho. Escreve ali um pouquinho, realmente para um pouquinho e pensa no que você quer escrever, sente ali o papel, pensa, sabe? Traz a sua atenção para agora. Deixa lá aquele acontecimento que te irritou, ele vai continuar lá, você consegue aprender com ele, você consegue se acolher, consegue acolher o sentimento, mas você não precisa ficar levando aquela sensação ruim pro resto do seu dia. Então escolhe uma dessas coisas e quebra o seu padrão, quebra aquele padrão ali de pensamento de eu tô irritada por causa disso, disso, daquilo, eu tô brava, porque eu tô insatisfeita, porque eu tô chateada. Quebra um pouquinho esse padrão fazendo algo que te tira um pouquinho ali da sua zona de conforto, algo que não é tão comum pra você, ou realmente só ali dando um reset no seu dia e depois segue. Depois continua. Porque aí pode ser que aquela indignação, aquela raiva, aquela tristeza, aquela energia baixa não tenha passado totalmente. Mas você também deixou um pouquinho dela ali. Ali na sua versão antes de respirar, ali na sua versão antes do banho, ali na sua versão antes da água gelada, ali na sua versão antes da sua música favorita, sabe? E aí você consegue seguir o seu dia um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais centrada com aquilo que você realmente quer, entende? Outra dica também que ajuda muito, que é mais uma forma de pensar, é você assumir essa responsabilidade. Sim, você tá irritada, sim, você tá triste, sim, você tá braba, mas os outros não tem nada a ver com isso. Ou mesmo que alguém tenha feito algo pra você, provavelmente a intenção daquela pessoa não foi essa. E se foi, se a intenção daquela pessoa foi te magoar, é algo dela, sabe? Ela teve aquela intenção ruim, ela tá plantando aquilo, ela vai colher aquilo, você não precisa ir lá também magoar ela, ser grossa, falar alto, sabe? Aumentar o tom de voz só pra ser ouvida. Você não precisa disso, você pode realmente fazer uma dessas coisas que eu falei, dar um reset no seu dia e continuar o seu dia normalmente. Ou então continuar o seu dia ali da melhor forma que você conseguir naquele momento, que não vai ser a melhor forma, a mesma forma de ontem, ou a melhor forma, a mesma forma de amanhã. A forma que você consegue daquele dia, a melhor forma que você consegue se sentir naquela situação, entende? Daquela forma. E também entender que a responsabilidade é sua por aquilo que você sente, que você não precisa descontar isso nas situações ao seu redor ou nas outras pessoas também é muito importante. Outra coisa também, gente, pra quando você tá meio brava, meio irritada, meio chateada, é pensa antes de falar, não fica agindo no automático. É o automático que te faz ficar levando esse sentimento pro resto do seu dia, pro resto da sua semana, pro resto do seu trabalho, pro resto do seu estudo. É porque você entra ali num piloto automático de irritação, de brabeza, de tristeza. Você não precisa disso, certo? Você pode realmente respirar fundo e pensar antes de falar, pensar antes de agir, pensar antes de reclamar, pra você não ficar cada vez mais se enfiando naquele buraco, sabe? Cada vez mais caindo naquela areia movediça. Então realmente para, respira fundo, pensa antes de falar e não fica só no piloto automático. E é isso, essas foram as dicas simples, mas que eu considero essenciais e é aquilo, eu sempre defendo, vamos fazer antes o feijão com arroz, vamos fazer antes as coisas simples, porque elas fazem total diferença e são fáceis de serem aplicadas. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar aqui em gostei, de se inscrever no canal. A gente tem vídeos novos 2 vezes por semana e também temos uma aula semanal. Essas aulas são muito legais, a gente explora bastante o mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e do propósito de vida. E além disso, também me segue lá no Instagram, porque lá no Insta eu tô todos os dias nos stories, eu posto várias vezes, eu respondo caixinha de perguntas e lá a gente consegue ficar mais próximo em tempo real, tá bem? Um beijo enorme, tchau!